Palavras duras, palavras que cortam, palavras que muitos prefeririam apagar da Bíblia porque confrontam nossa necessidade de harmonia superficial. Mas Cristo não veio trazer paz falsa, Ele veio trazer verdade. E a verdade é esta: o inimigo não sempre ataca de frente, ele se infiltra. Ele usa rostos conhecidos, ele opera através de vozes familiares. E quando você começa a crescer espiritualmente, quando sua fé se torna mais profunda, quando você decide viver em santidade verdadeira, é exatamente aí que as máscaras começam a cair. Você já notou como certas pessoas que diziam te apoiar, de repente, se tornam seus maiores críticos quando você decide obedecer a Deus completamente? Você já percebeu como alguns familiares que nunca questionaram suas decisões antes, agora encontram problemas em cada passo de fé que você dá? Você já sentiu aquele peso, aquela opressão inexplicável na presença de alguém que deveria ser fonte de alegria? Isso não é coincidência, isso não é paranoia, isso é guerra espiritual. E aqui está o que ninguém te diz. Nem sempre é a pessoa que está agindo contra você. Às vezes é o que opera através dela. Paulo escreveu em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Leia novamente, não é contra a pessoa, é contra o que a controla. Há demônios que trabalham especificamente através de relacionamentos íntimos. Eles conhecem sua história, conhecem suas feridas, conhecem exatamente onde você é vulnerável. E usam pessoas próximas porque você nunca esperaria o ataque vindo dali. Você baixa a guarda, você confia, e enquanto confia, a semente da dúvida é plantada, a semente da divisão, a semente do desânimo. Pense em Jó. Quando tudo desmoronou em sua vida, quando perdeu filhos, riquezas, saúde, quem apareceu com o conselho mais devastador? Sua própria esposa. A mulher que compartilhava sua cama olhou para ele e disse: amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2:9. Não foi um estranho, não foi um inimigo declarado, foi a pessoa mais próxima, e o conselho vinha direto do inferno. Jó teve que escolher, ouvir a voz familiar ou permanecer fiel a Deus. Esta é a batalha que muitos de vocês estão enfrentando agora mesmo. Há vozes em sua casa, em sua família, entre seus amigos mais antigos que estão minando sua fé. Não abertamente, não com blasfêmias evidentes, mas com sutileza, com preocupação fingida, com perguntas que parecem razoáveis, mas carregam veneno espiritual. Será que Deus realmente disse isso? A mesma pergunta que a serpente fez a Eva. E você sabe o que aconteceu depois. O primeiro sinal de influência demoníaca através de pessoas próximas é a desvalorização sistemática da sua fé. Toda vez que você fala de Deus, há um comentário sarcástico. Toda vez que você compartilha um testemunho, há uma risada disfarçada. Toda vez que você decide obedecer à palavra, há alguém questionando se você não está exagerando. E essas palavras, repetidas dia após dia, começam a fazer você duvidar. Começam a fazer você se sentir tolo por crer. Começam a roubar seu fervor. Jesus experimentou isso. Marcos 3:21. Registra que quando sua família ouviu sobre seu ministério, saíram para o prender porque diziam: está fora de si. Sua própria família pensou que ele estava louco. As pessoas que o conheciam desde criança não conseguiam aceitar quem ele realmente era. E se isso aconteceu com o próprio Cristo, você acha que será diferente com você? Cada palavra que menospreza sua fé não é apenas uma opinião. É uma seta espiritual disparada contra sua convicção. É uma tentativa de apagar a chama que o Espírito Santo acendeu em você. É uma estratégia calculada do inimigo para fazer você voltar à mediocridade espiritual.
porque enquanto você permanecia morno, ninguém te incomodava. Mas agora que você decidiu arder por Deus, os demônios estão nervosos. E eles usam as pessoas mais próximas, porque sabem que suas palavras têm peso em seu coração. Sabem que você valoriza a opinião delas. Sabem que você busca a aprovação delas. Então, quando elas ridicularizam sua fé, quando minimizam seus testemunhos, quando questionam suas experiências com Deus, a ferida é mais profunda. A dúvida é mais forte. O desânimo é mais real. Mas deixe-me te dizer algo que vai mudar sua perspectiva. Quando pessoas próximas começam a se opor ao seu crescimento espiritual, isso não é sinal de que você está errado. É sinal de que você está certo. É sinal de que algo em você mudou. É sinal de que o reino de Deus está avançando na sua vida e o inferno está incomodado. Neemias entendeu isso. Quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém, Sambalate e Tobias, que se diziam preocupados com ele, enviaram mensagens insistindo para que ele parasse o trabalho e se encontrasse com eles. Neemias 6, 2, 3. Parecia razoável, parecia um convite amigável. Mas Neemias discerniu, eles intentavam fazer-me mal, ele não foi, e os muros foram levantados. Você precisa ter o mesmo discernimento. Precisa reconhecer quando convites aparentemente inocentes são armadilhas para te afastar de seu propósito. Precisa identificar quando preocupações expressadas são, na verdade, tentativas de te fazer abandonar o que Deus te chamou para construir. Porque o inimigo sabe que se ele não consegue te fazer desistir através de ataques diretos, ele vai tentar através de distrações disfarçadas de cuidado. E aqui está uma verdade que vai te libertar. Você não precisa da aprovação de todos para obedecer a Deus. Você não precisa que sua família entenda seu chamado para segui-lo. Você não precisa que seus amigos validem suas experiências espirituais para que elas sejam reais. Gálatas 1:10 diz: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O segundo sinal de influência demoníaca, operando através de pessoas próximas, é o desencorajamento constante sempre que você tenta avançar espiritualmente. Você sente o chamado para jejuar, e alguém próximo começa a falar sobre como você está ficando muito radical. Você decide se afastar de ambientes que contaminam sua alma, e surge uma voz dizendo que você está se isolando. Você começa a ser generoso no reino de Deus e aparece alguém para dizer que você está sendo irresponsável financeiramente. Percebe o padrão? Cada passo em direção a Deus é confrontado com resistência disfarçada de cuidado. Este é um dos ataques mais sutis e mais perigosos, porque não vem em forma de oposição aberta. Vem embrulhado em preocupação, vem disfarçado de sabedoria, vem com a aparência de proteção, e por isso é mais difícil de reconhecer e mais fácil de aceitar. Você começa a pensar, talvez eles tenham razão, talvez eu esteja exagerando, talvez eu devesse ser mais equilibrado. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. Quando foi que servir a Deus completamente se tornou exagero? Quando foi que obediência radical se tornou fanatismo? Quando foi que santidade genuína se tornou algo negativo? A resposta é nunca. O que acontece é que vivemos em uma geração que normalizou a mediocridade espiritual e rotulou de extrema qualquer pessoa que decide levar Deus a sério. Davi enfrentou isso quando decidiu enfrentar Golias. Seu próprio irmão Eliabe o confrontou com palavras cortantes. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. 1 Samuel 17, 28. Seu irmão tentou envergonhá-lo, desqualificá-lo, fazê-lo sentir pequeno. Tentou fazer parecer que Davi estava sendo presunçoso, irresponsável, orgulhoso,
Mas Davi não se deixou manipular. Ele sabia quem era em Deus. Ele sabia que não era presunção confiar nas promessas divinas. Ele sabia que não era irresponsabilidade obedecer a um chamado. E Golias caiu, e toda Israel foi salva. Tudo porque um jovem se recusou a ouvir o desencorajamento que vinha de sua própria família. O que teria acontecido se Davi tivesse dado ouvidos às palavras de Eliabe? O que teria acontecido se ele tivesse acreditado que estava sendo presunçoso? O que teria acontecido se ele tivesse voltado para cuidar das ovelhas? Golias continuaria blasfemando contra o Deus de Israel. O exército continuaria paralisado pelo medo. E uma vitória profética teria sido perdida. Quantas vitórias você já perdeu porque deu ouvidos a vozes desencorajadoras? Quantos passos de fé você deixou de dar porque alguém próximo te convenceu de que era loucura? Quantos milagres ficaram sem acontecer porque você permitiu que a incredulidade de outros contaminasse sua fé? Jesus advertiu sobre isso. Lucas 12, 51, 53. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe. Estas não são palavras de discórdia, são palavras de realidade. Quando a luz entra, as trevas se manifestam. E nem sempre quem está nas trevas quer sair delas. O terceiro sinal é a manipulação emocional que sempre te deixa sentindo culpa quando você obedece a Deus. Você decide não participar de algo que compromete seus valores e alguém te acusa de ser orgulhoso. Você estabelece limites saudáveis e te chamam de distante. Você prioriza o reino e te fazem sentir que está negligenciando sua família. Isso é controle demoníaco operando através da culpa. A culpa é uma das armas mais poderosas do inimigo, porque enquanto condenação vem do diabo, convicção vem do Espírito Santo. E há uma diferença crucial entre as duas. Convicção te leva ao arrependimento e à mudança. Culpa te paralisa na vergonha e no medo. Convicção é específica e te aponta para Cristo. Culpa é vaga e te afasta de Deus. E há pessoas que, consciente ou inconscientemente, usam culpa como ferramenta de manipulação. Elas sabem exatamente quais botões apertar para fazer você se sentir mal. Sabem como torcer situações para que você pareça o vilão. Sabem como fazer você questionar suas próprias decisões e motivações. E usam isso para te controlar, para te manter onde elas querem que você esteja. Abraão enfrentou essa escolha. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não podia cumprir seu propósito na vida de Abraão enquanto ele permanecesse ligado a influências que o manteriam estagnado. E houve uma separação, dolorosa, mas necessária. Imagine a culpa que Abraão poderia ter sentido. Imagine as vozes dizendo: como você pode abandonar sua família? Como você pode ser tão egoísta? Como você pode ir para um lugar que nem sabe onde fica? Mas Abraão escolheu obedecer a Deus acima de agradar a pessoas, e se tornou pai de nações, e se tornou amigo de Deus, e se tornou exemplo de fé para todas as gerações. Há momentos em que você terá que escolher entre agradar a Deus ou agradar as pessoas. E quando essa escolha vier, vai doer. Porque as vozes contrárias não virão de estranhos. Virão de dentro do seu círculo, virão de quem você ama, virão de quem você nunca imaginou que pudesse te ferir. Mas você precisa entender que obedecer a Deus nunca é errado, mesmo quando pessoas boas não entendem. O quarto sinal é a presença de confusão constante. Deus não é Deus de confusão, diz 1 Coríntios 14, 33. Então, quando você está na presença de alguém e sente sua mente ficando turva,
quando pensamentos contraditórios invadem sua alma, quando você sai de uma conversa mais confuso do que entrou, preste atenção. Há algo operando ali que não é do Espírito Santo. O Espírito Santo traz clareza. Ele traz paz, ele traz ordem. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Não em confusão, não em dúvida paralisante, não em névoa mental, mas em verdade clara e libertadora. Por outro lado, o espírito de engano opera de forma completamente oposta. Ele traz névoa mental, traz pensamentos que giram em círculos sem chegar a lugar algum, traz ansiedade inexplicável, traz indecisão paralisante. E há pessoas que, mesmo sem intenção consciente, carregam esse espírito. Elas não sabem que estão sendo usadas, mas seus frutos revelam a fonte. Jesus foi claro: por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Que fruto sua vida está produzindo depois de passar tempo com determinadas pessoas? Está mais perto de Deus ou mais distante? Está mais forte na fé ou mais fraco? Está mais cheio de esperança ou mais dominado pelo medo? Está mais claro sobre seu propósito ou mais confuso sobre seu caminho? Há um ataque específico que vem através de relacionamentos íntimos que preciso te alertar. O ataque do desânimo disfarçado de realismo. Você compartilha um sonho que Deus colocou em seu coração e alguém próximo diz: seja realista, isso nunca vai acontecer. Você fala sobre um milagre que você está crendo e te respondem: não se iluda, as coisas não funcionam assim. Você expressa sua fé e te chamam de ingênuo. Isso não é realismo, isso é incredulidade operando através de palavras humanas. Foi exatamente isso que Moisés enfrentou. Quando Deus o chamou para libertar Israel, ele voltou ao Egito cheio de fé. Mas Êxodo 5:21 registra que os próprios israelitas, aqueles que ele veio libertar, disseram: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto nos fizeste odiosos diante de Faraó. As pessoas que deveriam apoiá-lo o acusaram de piorar a situação. As pessoas que deveriam crer com ele duvidaram. As pessoas que deveriam celebrar sua chegada questionaram seu chamado. Mas Moisés não desistiu, porque ele não estava seguindo a opinião de pessoas. Ele estava seguindo a ordem de Deus. E no tempo certo, aqueles mesmos que duvidaram atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. E aqui está uma verdade libertadora. A incredulidade de outros não pode anular a promessa de Deus sobre sua vida. A dúvida deles não pode cancelar o decreto divino sobre você. O pessimismo deles não pode impedir o plano celestial para você. Romanos 3:4. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O quinto sinal é talvez o mais sutil e o mais perigoso, quando pessoas próximas começam a normalizar o pecado na sua vida. Elas não te confrontam quando você erra. Elas não te corrigem quando você se desvia. Pelo contrário, elas justificam. Elas minimizam. Elas dizem que Deus entende, que você é humano, que não é tão grave assim. E lentamente seu padrão de santidade começa a cair. Provérbios 27:6 diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Um verdadeiro amigo, guiado pelo Espírito Santo, vai te amar o suficiente para te confrontar quando você está errado. Vai te apontar a verdade mesmo que doa. Vai te chamar de volta ao caminho estreito, mas alguém sob influência demoníaca vai acariciar seu ego, vai concordar com suas racionalizações, vai te dizer que está tudo bem quando você sabe que não está. Pense em Davi e Natã. Quando Davi pecou com Batseba e matou Urias, Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. 2 Samuel 12:7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem.
palavras duras, palavras que cortaram como espada, mas eram palavras de amor verdadeiro, porque Natã se importava mais com a alma de Davi do que com seu conforto temporário. Ele arriscou a amizade para salvar o rei, e Davi se arrependeu. Agora imagine se, em vez de Natã, Deus tivesse permitido que Davi se cercasse apenas de bajuladores. Pessoas que dissessem, você é o rei, pode fazer o que quiser. Pessoas que justificassem seu pecado. Pessoas que nunca o confrontassem. Davi teria morrido em seu pecado. Sua dinastia teria sido amaldiçoada. Seu nome teria sido esquecido como o de um adúltero e assassino. Mas a correção veio e a restauração aconteceu. Você precisa discernir quem está na sua vida para te bajular e quem está na sua vida para te edificar. Bajuladores te mantêm confortável no erro. Edificadores te desafiam a crescer na verdade. E muitas vezes o diabo vai colocar ao seu redor pessoas que sempre concordam com você, que sempre te dizem o que você quer ouvir, que nunca questionam suas decisões. E você vai pensar que são seus melhores amigos, mas na verdade são instrumentos para sua destruição espiritual. O sexto sinal é quando você percebe que certas pessoas sempre encontram uma razão para você não obedecer a Deus completamente. Você sente que Deus está te chamando para algo e surge uma voz dizendo, mas agora não é o momento. Você sente que precisa perdoar alguém e aparecem argumentos sobre por que você tem o direito de guardar rancor. Você sente que Deus quer que você seja generoso e alguém te convence a ser prudente demais. Sempre há uma razão aparentemente lógica para adiar a obediência. Isso foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Deus disse, vai a Nínive. E Jonas começou a racionalizar. Começou a encontrar razões pelas quais não deveria ir. Começou a pensar em alternativas e fugiu na direção oposta. E sabemos o que aconteceu. Tempestade, barco quase naufragando, jogado ao mar, engolido por um grande peixe. Jonas capítulo 1. Tudo porque ele ouviu sua própria voz em vez da voz de Deus. E aqui está a verdade. Há pessoas na sua vida que vão reforçar sua desobediência, vão concordar com suas desculpas, vão validar sua resistência, vão te ajudar a construir argumentos contra a vontade de Deus, e você vai pensar que está sendo sábio, que está sendo equilibrado, mas na verdade está apenas fugindo, e a tempestade vai vir. Porque Deus não negocia obediência parcial. Hebreus 3,15 adverte, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, não amanhã, não quando as circunstâncias forem perfeitas, não quando todos concordarem. Hoje, porque procrastinação é uma das formas mais sutis de desobediência. E há demônios especializados em fazer você adiar o que Deus está ordenando agora. O sétimo e último sinal é quando pessoas próximas começam a competir espiritualmente com você. Quando você compartilha um testemunho, elas têm um maior. Quando você fala de um milagre, elas mencionam um mais impressionante. Quando você cresce, elas se sentem ameaçadas. E em vez de celebrar sua vitória, elas tentam diminuí-la. Isso é inveja. E inveja foi o que motivou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Gênesis 37:4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Os próprios irmãos, a própria família, pessoas que deveriam protegê-lo planejaram sua destruição, porque não suportavam vê-lo favorecido, não suportavam seus sonhos, não suportavam a graça de Deus sobre sua vida. A inveja é um demônio silencioso, mas mortal. Ela corrói relacionamentos, ela destrói famílias, ela perverte o que deveria ser amor em amargura e opera especialmente através de pessoas que têm acesso íntimo à sua vida, porque elas veem suas bênçãos de perto.
Elas testemunham seu crescimento diariamente, e quando seus próprios corações não estão alinhados com Deus, sua prosperidade se torna tormento para elas. Saul experimentou isso em relação a Davi. 1 Samuel 18, 8, 9. Então Saul se indignou muito, e esta palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E daquele dia em diante, Saul teve Davi em suspeita. O sucesso de Davi atormentava Saul. A bênção sobre a vida de Davi se tornou obsessão para Saul. E Saul passou anos tentando destruir aquele que deveria proteger. E talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez pessoas que você considerava aliadas estejam se tornando adversárias. Não porque você fez algo contra elas, mas porque a bênção de Deus sobre você se tornou insuportável para elas. Porque sua prosperidade espiritual expõe a pobreza espiritual delas. Porque seu avanço evidencia a estagnação delas. E em vez de buscarem a Deus para também crescerem, elas tentam te puxar para baixo. Mas lembre-se do fim da história de José. Os mesmos irmãos que o venderam um dia se curvaram diante dele. Os mesmos que o odiaram um dia precisaram de seu perdão. Os mesmos que tentaram destruí-lo foram salvos por ele. Porque o que o inimigo planejou para mal, Deus transformou em bem. Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, quando você enfrenta traição familiar, quando você experimenta rejeição daqueles que deveriam te amar, quando você é atacado por pessoas próximas, não se desespere. Deus está escrevendo uma história maior. Ele está preparando você para um propósito que eles ainda não podem ver. E um dia, quando você estiver onde Deus te chamou para estar, tudo vai fazer sentido. Mas agora, deixe-me te dar sabedoria prática sobre como lidar com tudo isso. Primeiro, não haja com paranoia. Nem toda pessoa que discorda de você está sob influência demoníaca. Nem todo conflito é guerra espiritual. Nem toda dificuldade é ataque do inferno. Você precisa de discernimento, não de medo. Precisa de sabedoria, não de suspeita. Precisa de maturidade para diferenciar oposição natural de oposição espiritual. Segundo, cubra essas pessoas em oração. Mesmo quando elas te machucam, ore por elas. Mesmo quando elas te traem, interceda por elas. Porque a batalha não é contra elas. É contra o que opera através delas. E oração é a arma mais poderosa que você tem. Jesus disse em Mateus 5,44, Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Terceiro, estabeleça limites saudáveis. Amar não significa permitir abuso. Perdoar não significa tolerar manipulação. Você pode amar alguém à distância, pode orar por alguém sem estar perto, pode desejar o bem de uma pessoa sem estar disponível para ela. E não há nada de errado nisso. É proteção, não rejeição. É sabedoria, não crueldade. Quarto, busque conselho de pessoas maduras espiritualmente. Não tome decisões sobre relacionamentos baseado apenas em suas emoções. Busque líderes espirituais que podem te ajudar a enxergar com clareza. Pessoas que conhecem a palavra, que têm experiência, que podem te dar perspectiva bíblica sobre o que você está vivendo. Provérbios 11, 14. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, a segurança. Quinto, permaneça firme na palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Quando vozes humanas tentarem te confundir, volte para a palavra. Quando opiniões tentarem te desviar, volte para a palavra. Quando até mesmo suas emoções tentarem te enganar, volte para a palavra, porque ela é a única verdade absoluta.
Sexto, não se isole completamente. O inimigo quer te separar do corpo de Cristo. Quer te fazer pensar que você não pode confiar em ninguém. Quer te deixar sozinho e vulnerável. Então, mesmo afastando relacionamentos tóxicos, mantenha conexões saudáveis. Busque comunhão com pessoas que te edificam. Envolva-se em uma igreja local. Tenha amigos que compartilham sua fé. Sétimo, lembre-se de que Deus é soberano sobre tudo. Até mesmo a traição que José sofreu de seus irmãos estava sob o controle de Deus. Até mesmo a perseguição que Davi enfrentou de Saul fazia parte do plano divino. Nada acontece na sua vida que Deus não possa usar para o bem. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando você for traído, quando for rejeitado, quando for atacado por pessoas próximas, não se desespere. Deus está no controle. Ele está vendo, Ele está trabalhando. E o que o inimigo planejou para te destruir, Deus vai transformar em testemunho. O que deveria te quebrar, vai te fortalecer. O que deveria te parar, vai te impulsionar. E deixe-me te falar sobre algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Às vezes, Deus permite que pessoas tóxicas entrem em sua vida para te preparar para onde Ele vai te levar. Porque o lugar que Deus tem para você requer força, requer maturidade, requer discernimento, e você não desenvolve essas qualidades em ambientes confortáveis. Você as desenvolve em batalhas. José precisou da traição de seus irmãos para desenvolver a capacidade de governar. Davi precisou da perseguição de Saul para aprender a confiar em Deus completamente. Jeremias precisou da rejeição de seu povo para fortalecer sua voz profética. E você precisa do que está passando agora para se tornar quem Deus te chamou para ser. Então, não desperdice sua dor. Não perca seu tempo se perguntando por quê. Use cada ferida como lição. Use cada traição como teste de caráter. Use cada rejeição como oportunidade de se apegar mais a Deus. Porque no final, quando você chegar onde Deus planejou, você vai olhar para trás e agradecer. Vai agradecer por cada porta que fechou. Vai agradecer por cada pessoa que saiu. Vai agradecer até mesmo por cada lágrima que derramou. Porque tudo estava preparando você. Há algo mais que preciso te dizer. Nem sempre Deus vai remover as pessoas tóxicas da sua vida. Às vezes, Ele vai te dar graça para conviver com elas. Assim como Paulo teve que conviver com o espinho na carne. 2 Coríntios 12:9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus pode permitir que elas permaneçam, não como castigo, mas como treinamento. E quando isso acontecer, você precisa aprender a não deixar que a presença delas afete sua paz. Não deixar que as palavras delas determinem seu valor. Não deixar que as ações delas definam seu destino. Porque você não está à mercê de pessoas. Você está sob a proteção de Deus. E nada que elas façam pode mudar o que Deus decretou sobre você. Daniel viveu cercado de inimigos. Na corte de Babilônia, havia pessoas constantemente tramando contra ele, buscando razões para acusá-lo, tentando destruí-lo. Mas Daniel 6:4 diz, então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Ele não permitiu que a hostilidade ao redor mudasse sua excelência. Não permitiu que a maldade dos outros contaminasse sua integridade. E você pode fazer o mesmo. Pode manter sua excelência mesmo cercado de mediocridade. Pode manter sua integridade mesmo rodeado de traição. Pode manter sua fé mesmo em meio à incredulidade. Porque o que define você não é o ambiente ao redor, mas o Deus dentro de você. Há mais uma verdade que preciso compartilhar.
O inimigo vai usar pessoas próximas contra você, mas Deus vai usar você para alcançar essas mesmas pessoas. Você pode ser o instrumento de libertação delas. Sua luz pode expor as trevas que as dominam. Sua fé pode despertar a fé delas. Seu testemunho pode ser a ponte que as traz de volta a Deus. Não desista delas, não as condene. Não as descarte como casos perdidos, porque muitas vezes as pessoas que mais te atacam são as que mais precisam de libertação. E Deus pode estar te usando como intercessor, como guerreiro espiritual que luta não contra elas, mas por elas. Esther poderia ter odiado Amã, poderia ter desejado apenas sua destruição, mas ela intercedeu por seu povo, ela arriscou sua vida, ela se posicionou entre a morte e a salvação, e um milagre aconteceu. Esther, capítulo 4 e 5. Não apenas Amã foi julgado, mas toda uma nação foi preservada, porque alguém teve coragem de se levantar. Você também pode ser essa pessoa. Pode ser aquele que, em vez de apenas se defender, intercede. Em vez de apenas se proteger, ora. Em vez de apenas sobreviver, luta pela libertação de outros. E quem sabe Deus não te colocou nessa família, nesse círculo de amizades, nesse ambiente difícil, exatamente para esse propósito. Mas lembre-se, você não pode salvar ninguém. Só Jesus salva. Você não pode libertar ninguém. Só o Espírito Santo liberta. Sua responsabilidade é orar, amar e ser luz. O resto é com Deus. Então não carregue culpa pelo que você não pode controlar. Não se sinta responsável pela escolha de outras pessoas. Você faz sua parte e Deus faz a dele. E às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é se afastar, porque sua presença pode estar permitindo que elas continuem em padrões destrutivos. Seu perdão constante pode estar facilitando a continuidade do pecado delas. Sua tolerância pode estar impedindo que elas enfrentem as consequências de suas escolhas. E há momentos em que amar significa deixar ir. Jesus permitiu que o jovem rico fosse embora. Lucas 18, 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era muito rico. Jesus não correu atrás dele, não negociou, não suavizou a mensagem. Ele deixou que o jovem fizesse sua escolha. Porque amar também é respeitar o livre-arbítrio. Então, se você fez tudo o que podia, se orou, se tentou, se amou, mas a pessoa insiste em caminhos destrutivos, você tem permissão de Deus para seguir em frente. Você tem permissão para viver sua vida. Você tem permissão para buscar seus propósitos, e não há nada de errado nisso. Agora, deixe-me te levar ao fechamento desta mensagem com uma verdade final que vai selar tudo o que falamos. Você não está sozinho nesta batalha. Pode parecer que sim. Pode parecer que ninguém entende o que você está passando. Pode parecer que você é o único que enxerga a realidade espiritual ao seu redor. Mas há um exército invisível lutando ao seu lado. Eliseu entendeu isso. Quando o rei da Síria enviou um grande exército para capturá-lo, seu servo entrou em pânico. Mas 2 Reis 6, 16, 17 registra e disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Havia um exército visível, mas havia um exército maior invisível. Havia ameaça física, mas havia proteção espiritual. Havia motivo para medo, mas havia mais razão para fé. E tudo dependia de qual realidade você escolhia ver. Neste momento, enquanto você enfrenta a oposição de pessoas próximas, enquanto lida com ataques disfarçados de amizade, enquanto navega por relacionamentos complicados, há anjos acampados ao seu redor. Há poder divino te guardando. Há propósito eterno te sustentando. E nada, absolutamente nada que vem contra você vai prosperar.
Isaías 54:17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Leia isso novamente. Toda ferramenta, não algumas, toda língua. Não apenas as óbvias, todo ataque, não apenas os que você reconhece, não vai prosperar. Não talvez, não se você tiver sorte, não vai prosperar. Isso é promessa, isso é decreto, isso é palavra de Deus sobre sua vida. Então levante sua cabeça, endireite seus ombros, olhe para frente, porque você não está derrotado, você não está abandonado, você não está desamparado, você é filho do Deus Altíssimo, você é herdeiro de promessas eternas, você é vitorioso em Cristo Jesus. E o que vem contra você terá que enfrentar não apenas você, mas o Deus que habita em você. E hoje, neste momento, no nome de Jesus, eu declaro sobre sua vida: se quebra toda a aliança demoníaca operando através de relacionamentos familiares. Se quebra toda palavra de maldição falada por pessoas próximas. Se quebra toda manipulação emocional que tem te mantido preso. Se quebra todo laço de alma que não veio de Deus. Se quebra toda influência que tem tentado te desviar do propósito divino. Hoje, você recebe discernimento espiritual aguçado. Você recebe sabedoria para identificar o que é de Deus e o que é do inimigo. Você recebe coragem para se afastar do que precisa deixar para trás. Você recebe força para estabelecer limites saudáveis. Você recebe paz para conviver com quem Deus não removeu. Você recebe graça para perdoar quem te feriu. Você recebe fé para crer que Deus está transformando tudo para o bem. E eu profetizo sobre você: as mesmas pessoas que hoje se opõem ao seu crescimento espiritual, um dia vão testemunhar a glória de Deus manifestada em sua vida. As mesmas vozes que hoje tentam te desanimar, vão se calar diante do testemunho da fidelidade de Deus sobre você. Os mesmos que hoje duvidam, vão ter que reconhecer que Deus estava com você o tempo todo. Porque Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele não despertou sonhos em seu coração para deixá-los morrer. Ele não te chamou para um propósito, para depois te deixar sem recursos. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Ele começou, e ele vai terminar. Não importa quem tente impedir. Não importa quantas portas se fechem. Não importa quantas pessoas se afastem. Não importa quanta oposição você enfrente. Deus vai completar o que Ele iniciou em você, porque Ele é fiel, porque Ele não muda, porque suas promessas são sim e amém. Então, o que você faz agora? Você escolhe confiar. Você escolhe obedecer. Você escolhe seguir em frente. Você escolhe perdoar sem esperar mudança. Você escolhe amar sem esperar reciprocidade. Você escolhe crer mesmo quando tudo ao redor grita incredulidade. Você escolhe Deus acima de todas as vozes humanas. E quando você fizer essa escolha, quando você decidir que não importa quem está com você ou contra você, você vai seguir a Deus, algo sobrenatural acontece. Portas que estavam fechadas se abrem. Relacionamentos que eram tóxicos perdem poder sobre você. Pessoas que eram obstáculos ou se transformam ou se afastam. E um novo nível de liberdade invade sua vida. Você descobre que pode viver em paz mesmo quando há caos ao redor. Você descobre que pode ter alegria mesmo quando há tristeza próxima. Você descobre que pode prosperar mesmo quando outros desejam sua queda. Porque sua fonte não é humana. Sua força não vem de pessoas. Sua esperança não está em relacionamentos, está em Deus. E quando Deus é sua fonte, você nunca fica vazio. Quando Deus é sua força, você nunca fica fraco.
Quando Deus é sua esperança, você nunca fica sem futuro. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, meu irmão, minha irmã, eu te envio hoje com esta palavra final. Não tema o que vem contra você. Não tema quem se levanta em oposição. Não tema a traição, a rejeição, o abandono, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Vá em paz, vá em força, vá em fé, sabendo que o Deus que te chamou é o mesmo que te sustenta. O Deus que te escolheu é o mesmo que te protege. O Deus que te amou primeiro é o mesmo que te ama até o fim. E esta é minha oração final por você, que o Senhor te guarde de todo mal, que Ele te dê discernimento para reconhecer influências demoníacas, que Ele te dê sabedoria para lidar com relacionamentos difíceis, que Ele te dê coragem para fazer escolhas difíceis, que Ele te dê amor para perdoar profundamente, que Ele te dê fé para crer ousadamente, e que Ele te dê testemunho para glorificá-lo eternamente. Em nome de Jesus, vai em paz, vai em vitória. Vai sabendo que nada pode te separar do amor de Deus. Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se nada pode te separar do amor de Deus, então nada pode te derrotar, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância, nenhum ataque, nenhuma oposição. Você é mais que vencedor, você é guardado, você é protegido, você é amado. E o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Porque cada batalha que você está enfrentando agora está preparando você para uma vitória maior. Cada lágrima que você derrama hoje está regando uma colheita futura. Cada noite de dor está gerando uma manhã de alegria. Salmo 35. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sua manhã está chegando. Não importa há quanto tempo você está nessa noite de tribulação. Não importa quão escura pareça a situação, não importa quão profunda seja a dor, amanhã está chegando, e com ela vem restauração, com ela vem vindicação, com ela vem testemunho, com ela vem glória. Imagine o dia em que você vai olhar para trás e ver como Deus usou cada pessoa que te feriu para te fortalecer, como Ele usou cada traição para te ensinar fidelidade, como Ele usou cada rejeição para te aproximar dEle, como Ele usou cada ataque para revelar quem você realmente é em Cristo. Esse dia está chegando, e quando chegar, você não vai guardar amargura, você não vai guardar ressentimento, você vai ter um testemunho poderoso de como Deus te guardou, te sustentou, te protegeu e te promoveu apesar de tudo e de todos. E aqueles que tentaram te destruir vão ter que testemunhar a fidelidade de Deus sobre sua vida. Vão ter que reconhecer que você não estava louco quando confiou em Deus. Vão ter que admitir que você não estava errado quando escolheu obedecer. Vão ter que ver com seus próprios olhos que o Deus que você serve é real, é fiel, é poderoso. Mas até lá, enquanto você caminha através deste vale, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele suportou a cruz. Ele enfrentou a rejeição. Ele foi traído por quem amava. E ele venceu. E porque ele venceu, você também vencerá. Porque ele ressuscitou, você também ressuscitará de toda situação de morte. Porque ele foi exaltado, você também será exaltado. It hurt good, more than I can say.
maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. No tempo certo, tudo o que ele prometeu, ele cumprirá. Então não desista, não desanime, não se renda. Quando a pressão aumentar, curve-se em oração. Quando as vozes ficarem mais altas, entre em intimidade com Deus. Quando o ataque se intensificar, aprofunde-se na palavra. Porque cada tentativa do inimigo de te destruir é, na verdade, uma oportunidade para você descobrir dimensões mais profundas do poder de Deus. E lembre-se sempre, você não está lutando por vitória, você está lutando de vitória. A batalha já foi vencida no Calvário. O inimigo já foi derrotado na cruz, a morte já foi vencida na ressurreição. Você não está tentando conquistar, você está apenas ocupando o que já é seu por direito. 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória já foi dada, não será dada, já foi, tempo passado, fato consumado, realidade estabelecida. Você já venceu. Agora você apenas precisa caminhar nessa verdade. Então, levante-se com essa certeza. Viva com essa convicção. Declare com essa autoridade. Porque você é filho de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é embaixador do reino. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. E nada disso muda porque algumas pessoas não conseguem ver. A opinião delas não define você. A rejeição delas não te desqualifica. A oposição delas não cancela seu chamado. Porque quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te unge é Deus. E se Deus é por você, quem será contra você? Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é: ninguém pode prevalecer. Pessoas podem tentar, demônios podem conspirar, circunstâncias podem parecer impossíveis, mas nada, absolutamente nada pode impedir o que Deus decretou sobre sua vida. Então vai com fé, vai com coragem, vai com esperança, vai sabendo que cada passo que você dá é guardado, cada palavra que você fala é pesada em ouro celestial, cada lágrima que você derrama é contada, e cada vitória que você conquista é celebrada no céu. Creia nisso, viva nisso, descanse nisso, e testemunhe a fidelidade de Deus se manifestando dia após dia na sua vida. Amém e amém.
É a escuridão dentro da alma que perdeu o contato com Deus. Não estamos falando de pessoas incrédulas, mas de homens e mulheres que se dizem cristãos, que frequentam igrejas, que fazem orações automáticas todos os dias e ainda assim caminham como quem está tateando no escuro, sem direção, sem percepção espiritual, sem discernimento algum. Há um silêncio pesado no céu para quem perdeu a sensibilidade da fé. E o que mais impressiona é que a maioria nem percebe que está cega. É possível viver dentro da igreja e estar fora da vontade de Deus. É possível citar versículos e não reconhecer a voz do Espírito Santo. É possível orar com os lábios e não ouvir uma palavra sequer vinda do céu. E por quê? Porque o discernimento está apagado, porque a luz interior se apagou, porque o coração ficou insensível. Imagine agora um homem entrando numa floresta densa à meia-noite. Ele não tem lanterna, não conhece o caminho e confia apenas na intuição para seguir. A cada passo, ele se choca com galhos, tropeça em raízes, escorrega na lama. O som dos animais, o farfalhar das folhas, o vento que sopra, tudo parece assustador. E quanto mais ele avança sem luz, mais perdido fica. Assim está o cristão que perdeu o discernimento, vivendo à base de palpites espirituais, confundindo emoção com revelação, sentimento com direção divina. O problema da cegueira espiritual não é novo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que não reconheceram os sinais de Deus, mesmo quando estavam diante dele. E um dos episódios mais profundos é o de Eli e Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, vemos um jovem que ainda não conhecia a voz de Deus e um sacerdote velho que já não a distinguia mais com clareza. 3 vezes Samuel ouviu a voz do Senhor e pensou que era Eli chamando. E 3 vezes Eli não percebeu o que estava acontecendo. Foi só na 4ª vez que Eli finalmente entendeu. Era o Senhor que estava falando com o menino. Eli era um homem com longa trajetória religiosa. Ele conhecia os rituais, liderava o templo, oferecia sacrifícios, dava conselhos espirituais. Mas, mesmo com toda essa bagagem, ele não discerniu de imediato que era Deus quem falava com Samuel. Isso mostra que o discernimento não está garantido pela posição ou pelos anos de ministério. O discernimento é fruto de um coração sensível, humilde e alinhado com o céu. Veja, Samuel era apenas um menino, não tinha títulos, não tinha experiências espirituais profundas, mas ele tinha algo que muitos perderam. Ele tinha ouvidos atentos. Ele estava disposto a ouvir. E foi por isso que, mesmo sem entender, ele escutou, ele respondeu, ele buscou. E quando finalmente entendeu que era Deus, ele disse: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Essa frase pode parecer simples, mas ela revela a chave do discernimento espiritual. Ouvir com prontidão, ouvir com humildade, ouvir com o coração aberto. A cegueira espiritual começa quando o cristão troca a voz de Deus pelas suas próprias conclusões. Quando começa a andar pelo que acha, pelo que sente, pelo que é mais confortável ou mais conveniente. Quando deixa de orar perguntando: "Senhor, o que queres que eu faça?" E passa a orar pedindo apenas que Deus abençoe o que ele mesmo já decidiu fazer. O discernimento morre quando a voz de Deus se torna uma formalidade. Muitos vivem hoje confiando apenas nos conselhos dos homens, nos vídeos da internet, nas emoções do momento, mas se perderam da voz do Espírito. E o mais perigoso é que quando a alma se acostuma com essa cegueira, ela começa a achar que está tudo normal. E é aí que o inimigo entra, porque um coração que não discerne os sinais de Deus também não discerne os ataques do inferno. Um coração sem discernimento é um campo aberto para engano, confusão e ruína. O primeiro passo para sair dessa cegueira espiritual é admitir: "Senhor, eu não estou enxergando.
Esse é o clamor mais sincero que pode sair dos lábios de um cristão que deseja voltar à intimidade com Deus. Não há vergonha em dizer que está perdido. A cura, a recomeço, a restauração. Deus não rejeita o coração quebrantado. Deus não despreza o que clama com sinceridade. E Ele está pronto para reacender a luz do discernimento naqueles que voltam com o coração sincero. Muitos querem sinais, mas poucos querem santidade. Muitos querem direção, mas não querem obediência. O discernimento espiritual não é uma habilidade mágica, nem um dom místico reservado a alguns. O discernimento é uma consequência de andar com Deus todos os dias. É fruto de um relacionamento real, vivo, íntimo. Quando a alma se enche da presença do Espírito Santo, os olhos espirituais se abrem. Quando a carne é mortificada e a voz do céu é valorizada acima das vozes do mundo, o discernimento se fortalece. Samuel não se tornou um profeta porque sabia tudo desde o início. Ele se tornou profeta porque aprendeu a ouvir e porque teve alguém que, mesmo cego espiritualmente, ainda pôde ajudá-lo a entender que era Deus quem chamava. Isso nos ensina outra lição. Mesmo os que estão cegos espiritualmente ainda podem ter um papel na restauração do discernimento alheio, se forem humildes o suficiente para reconhecer o mover de Deus. Você pode estar rodeado de vozes, conselhos, oportunidades e decisões, mas se não tiver discernimento espiritual, tudo isso será confusão. O discernimento é a lanterna na floresta escura, é o farol na estrada da noite, é o sussurro de Deus dizendo: este é o caminho, ande por ele. Não se conforme com a cegueira espiritual. Clame como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você verá que Deus ainda abre olhos que muitos já consideravam condenados à escuridão para sempre. Não é tarde demais para ouvir de novo. Não é tarde demais para ver o que você não enxergava mais. E tudo começa com uma súplica sincera. Senhor, abre os meus olhos espirituais. O Espírito Santo, a fonte divina do discernimento. O discernimento espiritual não nasce da mente, nem da lógica, nem da experiência humana. Ele não é produto da inteligência nem da leitura de livros teológicos. Ele vem de uma única fonte, o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito não estiver no centro da nossa caminhada, todas as nossas decisões, mesmo as mais bem-intencionadas, se tornam vulneráveis ao erro. Não é à toa que tantos tropeçam mesmo dentro da igreja, porque tentam viver uma vida espiritual sem o guia que o próprio Cristo nos deixou. Sem o Espírito, o homem vive pela aparência. Ele se impressiona com o que vê, se move por emoções, é seduzido por palavras doces, mas está espiritualmente exposto, frágil, indefeso. O Espírito Santo é aquele que mostra o que os olhos não veem, que revela o que está oculto, que dá direção quando o caminho é escuro. Ele não é um acessório para a vida cristã, ele é o centro da vida cristã. E sem ele, discernimento verdadeiro é impossível. A presença do Espírito é o que transforma um crente comum em alguém que enxerga além do natural. E foi exatamente isso que aconteceu com Simeão. A Bíblia diz que ele era um homem justo, piedoso, e que o Espírito Santo estava sobre ele. Não era sacerdote, não era fariseu, não tinha uma posição de destaque, mas ele era guiado pelo Espírito, e é isso que faz toda a diferença. Simeão foi conduzido ao templo justamente no dia em que Maria e José levaram o menino Jesus para ser apresentado, conforme a lei de Moisés. O templo estava cheio. Outros pais também estavam lá com seus filhos, mas nenhum daqueles bebês era como aquele. E Simeão reconheceu. Sem milagres, sem anjos, sem luzes no céu, apenas um bebê nos braços de uma jovem mãe. E Simeão viu o que ninguém mais viu. Ali estava o Messias, a salvação prometida, a resposta que Israel esperava há séculos.
como ele reconheceu? O texto diz: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Não foi emoção, não foi coincidência, foi direção. Simeão tinha discernimento porque andava com o Espírito. Ele não precisava de provas. Ele não exigiu sinais extraordinários. A paz no coração e o testemunho interior do Espírito bastaram. E ali, diante de todos, ele declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Veja a grandeza desse momento. Todo o povo de Israel esperava o Messias com sinais gloriosos, com manifestação de poder, com exércitos e trombetas. Mas o Espírito revelou a Simeão o extraordinário escondido na simplicidade. Discernimento espiritual é isso: enxergar Deus onde ninguém mais vê, ouvir Deus onde reina o silêncio, sentir Deus mesmo quando tudo parece comum. É perceber o invisível enquanto os outros se perdem no visível. Mas isso só é possível com comunhão diária. O discernimento não brota num coração frio, distraído, superficial. Não nasce num altar onde a oração é apressada e o tempo com Deus é ocasional. O discernimento cresce onde há fome pela presença do Espírito, onde há sede de santidade, onde há entrega real, onde há oração de joelhos, onde o coração diz: Senhor, fala comigo, guia-me, ensina-me, molda-me. Há muitos hoje tentando discernir a vontade de Deus apenas com listas, estratégias, pesquisas e sentimentos, mas estão esquecendo de buscar o Espírito. Estão trocando o altar pela lógica. Estão confiando na própria inteligência e negligenciando a unção. E isso é perigoso, porque sem o Espírito, até mesmo a Bíblia pode ser mal interpretada. Sem o Espírito, a emoção pode parecer direção. Sem o Espírito, o engano pode parecer